Auschwitz foi o campo com o maior número de vítimas em toda a rede nazista. Funcionou de 1940 a 1945 como um complexo de extermínio e centro de trabalhos forçados. Foi construído no território ocupado da Polônia, com 3 campos principais e mais de 40 subcampos. Os prisioneiros chegavam em trens de gado após viagens de vários dias sem água nem alimento. Ao descer, eram separados em rampas por médicos da SS, que definiam quem vivia e quem morria. Milhões foram enviados diretamente para as câmaras de gás sem passar por registro. Outros foram designados para trabalhos escravos, tortura sistemática ou utilizados em experimentos médicos. Os corpos eram cremados ou enterrados em fossos. Antes do final, os nazistas destruíram arquivos e queimaram evidências. Mesmo assim, sobreviveram documentos, testemunhos, ruínas, restos humanos e relatos diretos que revelam a forma como a máquina de extermínio mais letal do Terceiro Reich operou. A chegada ao inferno, seleção, engano e desumanização inicial. Os trens chegavam à noite, com portas lacradas e vagões lotados. Lá dentro, homens, mulheres e crianças viajavam durante horas sem água, sem espaço, sem ar. Alguns estavam de pé, outros caídos no chão. Quando as portas se abriam, o ar frio entrava junto com os gritos. Os soldados ordenavam que descessem rápido. Ninguém sabia onde estavam nem o que estava acontecendo. A rampa era iluminada por holofotes. De cada lado havia guardas, cães e oficiais uniformizados. Um alto-falante repetia que não havia motivo para temer, que era apenas um procedimento de rotina. Os recém-chegados eram guiados para filas separadas, enquanto lhes pediam que deixassem suas bagagens no chão. Prometiam que as recuperariam mais tarde. Em poucos minutos começava a seleção. Oficiais da SS, acompanhados por médicos, observavam cada pessoa que passava. Com um simples movimento da mão, enviavam uns para a esquerda e outros para a direita. Não ofereciam explicações. Alguns eram separados de seus filhos, outros de seus pais. Ninguém sabia por quê. A maioria pensava que era algo temporário. Aqueles que pareciam aptos para trabalhar eram levados por um caminho. O restante, principalmente idosos, mulheres com crianças ou pessoas doentes, era separado em silêncio. A esse grupo diziam que iriam tomar banho antes de comer e descansar. Eles eram conduzidos a um edifício fechado, onde lhes entregavam sabão e uma toalha, e pediam que pendurassem suas roupas com cuidado. Garantiam que as encontrariam na saída. Dentro, o recinto tinha chuveiros no teto. Assim que todos estavam lá dentro, a porta era fechada com força pelo lado de fora. Pouco depois, o gás era liberado. Os que foram selecionados para viver eram conduzidos a outro setor. Lá, ordenavam que se despissem por completo, sem privacidade nem pausa. As roupas eram recolhidas em pilhas, sem marcas nem nomes. Depois, eram obrigados a passar por uma fila de prisioneiros encarregados de raspar seus pelos. Todos os pelos corporais eram eliminados com lâminas sem corte. Não havia sabão nem água quente. Em seguida, eram borrifados com uma substância desinfetante, enquanto outros os vigiavam. Na sala seguinte, tatuavam um número no braço esquerdo. A partir desse momento, o nome de cada pessoa desaparecia. Eles já não eram chamados por sua identidade, mas pela cifra gravada na pele. Ninguém podia se negar. Ninguém recebia uma explicação. Depois, lhes entregavam roupas usadas, muitas vezes sujas, rasgadas ou grandes demais. Não se fazia distinção de tamanhos nem de condições. Os sapatos não combinavam. Alguns recebiam um só sapato ou pedaços de tecido amarrados aos pés. A transformação era total. Não restava rastro da pessoa que havia chegado ao campo. Muitos tentavam perguntar por seus familiares. As crianças que haviam descido do trem já não estavam. As mulheres não voltavam. As respostas não chegavam. Havia apenas ordens, empurrões e silêncio. Após esse processo, os prisioneiros eram guiados a uma barraca com beliches de madeira, sem colchões, sem cobertores limpos, sem aquecimento. Lá passavam sua primeira noite, amontoados entre desconhecidos. O ambiente era úmido, o ar denso, e o barulho de passos não cessava. Alguns choravam em silêncio, outros não falavam. O primeiro dia terminava sem ter entendido nada. O primeiro a gritar ao amanhecer era um guarda. Era preciso sair rápido, formar sem erros, mover-se sem perguntas. Assim começava a vida em Auschwitz.
Tudo foi projetado para desorientar, dividir e quebrar. O controle era obtido com enganos, precisão e velocidade. O objetivo era eliminar a vontade desde o primeiro minuto. Fome, frio e trabalho como forma de extermínio lento. Cada manhã começava com o mesmo som. Um grito seco, uma ordem urgente, passos correndo sobre o chão congelado. Os corpos saíam dos beliches de madeira, fracos, desajeitados, sem calor nos músculos. O dia já havia começado muito antes para alguns, especialmente para aqueles que não haviam dormido devido ao tremor do corpo. Os cobertores não existiam, as janelas não tinham vidro. O vento entrava pelas rachaduras das paredes e não saía. Aos prisioneiros era entregue uma bebida escura e quente, chamada café. Na realidade, não tinha café. Era água suja com sabor amargo. Tomava-se de pé, em grupo, sem recipiente pessoal. Cada um recebia o que cabia em uma tigela, que era passada entre mãos congeladas. Essa era a primeira refeição do dia. Depois do líquido quente vinha a contagem. Todos de pé, sem se mover, sem falar, sem saber quanto tempo duraria. Às vezes 1 hora, às vezes 3. Durante esse tempo, os pés ficavam colados ao chão. O frio subia pelos tornozelos e os dentes não paravam de bater. O agasalho consistia em um pedaço de tecido. O uniforme listrado não tinha forro, nem capa, nem proteção. Os sapatos eram blocos de madeira unidos por tiras de tecido velho. Se havia neve, entrava direto no pé. Se chovia, o corpo ficava encharcado. Após a contagem, a marcha. Centenas caminhavam para os locais de trabalho. Alguns saíam do campo, outros iam para construções dentro do perímetro. O trajeto podia durar mais de 1 hora. O ritmo era obrigatório. Quem caía não tinha tempo para se levantar. O grupo não parava. Os que iam no final arrastavam os que caíam. O chão era barro, pedra, poça ou gelo. Não importava. O trabalho era físico, sem ferramentas modernas, sem pausas, sem comida no trajeto. Cavar valas, carregar pedras, arrastar carroças. Alguns eram designados para tarefas repetitivas sem sentido, como mover uma pilha de areia de um ponto para outro e depois devolvê-la. Era parte do sistema. O objetivo não era produzir, mas esgotar. Aqueles que tentavam evitar o esforço eram marcados. Um supervisor podia gritar, bater ou retirar a ração do dia. Ao meio-dia, os prisioneiros recebiam um recipiente com líquido. Chamavam de sopa. Continha água quente com repolho, às vezes com casca de batata ou pedaços de cenoura flutuando. Em ocasiões, havia um fio de gordura animal. A maioria não tinha sal nem consistência. Alguns não chegavam a recebê-la se o trabalho se estendesse mais do que o previsto. O corpo sentia o vazio. O estômago se contraía. O tremor não parava nem com o calor da sopa. O trabalho continuava até escurecer. A luz do sol não era guia, mas sim o relógio da fome. Ao retornar ao campo, o passo era mais lento. As pernas doíam. O ar estava mais frio. Ao chegar, outra fila, outra contagem, outro tempo de pé. Alguns já não respondiam. Era preciso sacudi-los. Aqueles que não se moviam eram carregados ou deixados no chão. Ninguém perguntava. O jantar consistia em uma fatia de pão. Às vezes, uma colher de margarina. Em dias específicos, uma mistura cinza de farinha cozida. O pão era compacto, duro, racionado por peso. Cada pedaço tinha que ser suficiente para vários. Alguns cortavam com a borda de uma chapa enferrujada. Aqueles que tinham sorte recebiam uma parte sem mofo. Durante a noite, os corpos se amontoavam para se aquecer. 3, 4 ou 5 pessoas por beliche. Não havia cobertores. O uniforme molhado secava sobre a pele. O vapor do corpo formava geada nas paredes. Respirar era difícil. Dormir não era possível para todos. Alguns acordavam com cãibras, outros com sangue nas gengivas. Alguns simplesmente não acordavam. A perda de peso era constante. Cada semana, o corpo se tornava mais frágil. As costelas sobressaíam, os joelhos tremiam ao se levantar, as pálpebras doíam, as feridas não fechavam, as gengivas sangravam, o cabelo caía, os dedos perdiam cor. Ninguém falava sobre isso, apenas se caminhava. O frio aumentava com os meses. O inverno era uma condenação. Os barracões não tinham aquecimento. As janelas estavam quebradas. O vento cruzava de um lado para o outro. As mãos rachavam, os pés inchavam, as orelhas perdiam a sensibilidade.
Alguns arrancavam as unhas para liberar a pressão. Os sapatos nunca secavam. As meias não existiam. Aqueles que mostravam sinais de fraqueza eram vigiados. Se alguém caía no trabalho, recebia um golpe. Se demorava para se levantar, outro. Se ficava imóvel, não recebia sopa. Se insistia em cair, desaparecia da contagem. Não era preciso um anúncio. Apenas faltava uma figura na fila. A fome não era um erro do sistema. Era parte do desenho. As rações eram pensadas para manter o corpo à beira do colapso. O suficiente para continuar caminhando. O mínimo para evitar uma morte imediata. O limite era intencional. Cada caloria era contada. Cada colherada tinha medida. Aqueles que tentavam guardar parte do pão eram castigados. Esconder comida era considerado roubo. O pão era controlado pelos capos. Alguns comerciavam com porções. Uma mordida de pão podia custar uma hora extra de trabalho. Um gole de sopa era trocado por um pedaço de agasalho. O enfraquecimento era progressivo. As pernas já não respondiam. O estômago doía mesmo vazio. O corpo endurecia ao caminhar. As mãos não conseguiam fechar o punho. As costas se curvavam. O pescoço pendia. A cor desaparecia do rosto. A pele grudava no osso. A respiração era um esforço. Aqueles que já não podiam segurar uma pá eram designados a tarefas mais simples. Varrer. Carregar objetos leves. Limpar áreas sujas. Essa mudança não era um prêmio. Era o passo prévio para ser excluído do grupo de trabalho. Ficar de fora implicava não receber rações. Morrer por dentro, sentado. Alguns procuravam comida no lixo. Outros roubavam cascas do chão. Alguns recolhiam insetos. Tudo o que podia ser mastigado era comido. Alguns bebiam água parada. Outros chupavam neve. Ninguém compartilhava nada. A fome não permitia gestos. Os corpos se convertiam em silhuetas. Não havia como saber a idade exata. Todos pareciam velhos. Todos tremiam ao caminhar. Todos olhavam para o chão. A força era invisível. O corpo continuava por rotina, por medo, por costume. Nenhum músculo respondia ao desejo, apenas ao medo. Nos dias de mais frio, o campo inteiro se movia mais lento. As filas eram mais longas, as quedas mais frequentes, os castigos mais rápidos. Ninguém era autorizado a parar de trabalhar por causa do clima. A neve cobriu os sapatos. O suor congelava na pele. O trabalho não era para construir algo útil, era para destruir por dentro. Dia após dia, a capacidade de pensar, de reagir, de falar era reduzida. O corpo se convertia em uma ferramenta gasta. O objetivo não era a produtividade, era o desgaste controlado. As surras como rotina diária. No interior do campo, os golpes não eram exceções, nem advertências. Eram parte do som diário, como os apitos ou as ordens gritadas ao amanhecer. As surras não requeriam um motivo claro. Bastava estar no lugar errado, virar a cabeça, não reagir rápido o suficiente. Qualquer gesto podia se converter em um sinal de ataque. Os encarregados de aplicá-los eram os capos, prisioneiros com autoridade sobre os demais. Alguns usavam braçadeiras coloridas. Outros impunham respeito apenas com o tom ou o olhar. Muitos carregavam bastões grossos, fabricados com madeira, metal ou borracha endurecida. Alguns utilizavam cabos elétricos velhos, cabos de ferramentas ou pedaços de pau tirados dos barracões. As mãos também serviam. Ao chegar ao campo, um golpe marcava o início. Não importava se a pessoa era nova, não era preciso falar o idioma. O corpo aprendia rápido qual movimento gerava dor. Os recém-chegados recebiam um golpe só por caminhar devagar, olhar para o guarda, ficar parados ou fazer perguntas. A mensagem era imediata. Mover-se em linha reta, rápido e em silêncio. Cada fila, cada formação, cada transferência trazia consigo a possibilidade de receber uma paulada. Não se davam instruções prévias. Os erros não eram corrigidos com palavras, apenas com impacto. O castigo não era aplicado pela gravidade do ato, mas pela disponibilidade do castigo. Estava ao alcance da mão. Sempre havia algo para bater. Nos barracões, os golpes eram parte do controle. O capo dormia separado. Tinha cama própria, agasalho e privilégios. Se alguém roncava, espirrava ou falava alto, o castigo podia chegar de imediato. Um pedaço de pau nas costelas, um empurrão com a bota ou um tapa aberto. Ninguém intercedia. O silêncio era a norma. Durante a formação matutina, as surras eram públicas. Quem saía da linha, falava, cambaleava ou virava a cabeça era arrastado para a frente. Ali, na frente de todos, recebia uma surra.
Às vezes bastavam 5 pauladas, outras vezes eram 15 ou 20. O número não era fixo. O ritmo era ditado pelo humor do agressor. Alguns contavam em voz alta, outros batiam em silêncio. As ferramentas variavam. Bastões de madeira eram os mais comuns. Também se usavam correias, chicotes improvisados com cintos trançados, coronhas de fuzil ou até mesmo caixas metálicas. Alguns capos preferiam usar os punhos, outros o joelho, o cotovelo ou a bota. Batiam nas costas, nas costelas, nas pernas, na cabeça, onde caísse. Em ocasiões, os golpes faziam parte de um castigo coletivo. Se um grupo não trabalhava com rapidez suficiente, todos eram obrigados a formar um círculo. Um por um passavam pelo centro. O capo os agredia com o mesmo objeto, sem descanso. Depois, chegava a vez do seguinte. O castigo podia durar 1 hora inteira. Ninguém saía ileso. As surras também eram aplicadas na área de trabalho. Quem parava por 1 segundo, quem deixava cair uma ferramenta, quem pedia água, era arrastado para um canto. Ali, o supervisor do grupo usava o que tivesse à mão. Às vezes um pedaço de ferro, outras vezes uma pá. O golpe não terminava com o som, continuava com a humilhação. O castigado era obrigado a se levantar e continuar trabalhando, sangrando ou mancando. Se alguém caía de exaustão, o golpe era automático. Primeiro um grito, depois um chute nas costas ou na cabeça. Se não se levantasse, 2 capos o arrastavam para fora da fila e o chutavam até que ficasse de pé. Se não conseguisse, o deixavam caído. O castigo já estava feito. Dentro dos blocos, as surras não exigiam espectadores. Se um prisioneiro fosse acusado de roubar pão, falar com alguém de fora ou ter algo escondido, ele era encurralado em um canto. O capo o espancava sozinho, sem testemunhas, sem limite de tempo. Às vezes o fazia por meia hora, às vezes até se cansar. Em dias de inspeção, as surras aumentavam. Era preciso ter tudo limpo, alinhado, organizado. Se uma cama não estivesse perfeitamente alinhada, se uma peça de roupa não estivesse pendurada reta, o golpe vinha sem aviso. Às vezes com um bastão, outras vezes com um tabuado, um objeto metálico ou um cabo de vassoura. Tudo servia para bater. Alguns golpes tinham nome. O castigo de 100 era uma sequência de 100 pauladas, aplicadas com ritmo na mesma parte do corpo. Às vezes nas costas, outras nas coxas ou na sola do pé. O prisioneiro devia contar em voz alta. Se errasse o número, se começava de novo. Alguns desmaiavam na tentativa. Se caíam no chão, jogavam água sobre eles para continuar. Outros castigos consistiam em fazer agachar e levantar centenas de vezes, recebendo um golpe se não o fizesse no ritmo esperado. Os guardas consideravam que o corpo devia responder sem reclamar. A demora era falta de disciplina. A reação lenta, desobediência. O grito não era sinal de dor, era sinal de fraqueza. Quem gritava recebia mais golpes. Os castigos serviam como espetáculo. Colocavam os prisioneiros no meio da praça. Ordenavam a todos que formassem um círculo. O que havia cometido uma falta era levado ao centro. Ali, na frente de centenas de pessoas, recebia a surra. Alguns ficavam inconscientes, outros se arrastavam de volta. Ninguém podia desviar o olhar. O castigo também era psicológico. A frequência não diminuía com o tempo. Com os anos, a rotina das surras se tornou parte da estrutura do campo. O castigo físico era tão comum quanto o pão. Os novos aprendiam no primeiro dia. Os antigos já não o sentiam. O corpo desenvolvia uma resistência ao golpe, mas não ao medo. O clima não influenciava. Chovesse, nevasse ou fizesse calor, os golpes vinham da mesma forma. Se um prisioneiro escorregava no gelo, recebia uma paulada por ser desajeitado. Se sangrava por uma ferida mal curada, outra por sujar. Se caminhava devagar por exaustão, mais uma. Tudo era castigado. A linguagem corporal era modificada. Ninguém virava a cabeça. Ninguém respondia a um empurrão. Ninguém protestava. Todos sabiam que qualquer palavra podia se tornar um detonante. O olhar para o chão, os braços colados ao corpo, o passo rápido. Tudo era defesa. Os golpes também eram usados como advertência. Um capo podia bater em um para controlar 20. Não era necessário que o agredido fizesse algo. Apenas servia como exemplo. A dor alheia servia como freio para os demais. A obediência nascia do medo. Os prisioneiros mais fracos eram alvos fáceis. Os doentes, os idosos, os mais magros, eram espancados com mais frequência. Os capos sabiam que não protestariam. Também descarregavam sua raiva nos recém-chegados.
Bater em um novato servia para impor respeito. Alguns capos convertiam as surras em rotina diária, tinham horários, batiam depois da contagem, ou no retorno do trabalho. Faziam isso como parte de seu papel. Alguns o desfrutavam, outros o consideravam necessário. Todos o aplicavam. Os guardas da SS também participavam. Se viam alguém se mover fora de seu lugar, o empurravam para o chão com um fuzil. Se falavam entre eles, batiam com a coronha. Se riam, chutavam com a bota. Não havia advertência prévia. Os prisioneiros aprendiam a antecipar. Ao ver o gesto do capo, sabiam quando um golpe viria. Alguns tentavam se cobrir. Outros se deixavam levar. O corpo reagia antes da mente. Mengele e a ciência da crueldade médica. Em um pavilhão isolado dentro do complexo de Auschwitz-Birkenau, erguia-se um edifício baixo, cercado por arame. Ali operava Josef Mengele. Usava uniforme impecável, botas lustradas e caminhava entre pacientes como se dirigisse uma clínica, mas não curava. Ordenava cortes, testes e operações sem anestesia. Seu interesse era outro. Os gêmeos eram sua obsessão. Em cada comboio recém-chegado, procuravam-se pares idênticos. Se duas crianças tinham traços semelhantes, eram separadas do grupo geral. Não iam para o gás nem para o trabalho forçado. Eram levadas para o bloco de experimentação. Recebiam roupas, colchões, rações. Alguns pensavam que tinham tido sorte. Era o contrário. Cada par recebia um número. Suas medidas, cor dos olhos, altura, forma do crânio eram registradas. Depois os testes começavam. Primeiro, análises de sangue repetidas. Depois, injeções desconhecidas. Alguns desenvolviam febre, erupções, convulsões. Os médicos observavam. Anotavam reações. Se um adoecia, o outro também recebia a mesma substância. O objetivo era comprovar simetrias biológicas. Quando um morria, o outro era executado. O interesse passava para a autópsia. Os órgãos eram examinados, os tecidos comparados. O resultado era armazenado em arquivos. Nenhuma família recebia explicação. Nenhum corpo era devolvido. Em outro setor, os corpos eram abertos ainda vivos. Eram realizados cortes abdominais sem nenhum tipo de sedação. Os prisioneiros eram amarrados à mesa com correias, tiveram braços e pernas presos. Eram retiradas seções do intestino, fragmentos do fígado, parte dos pulmões. A única preparação era uma injeção para evitar espasmos. A dor era absoluta. Alguns gritavam até perder a voz. Outros desmaiavam no meio do procedimento. Quando a respiração se tornava irregular, os assistentes observavam a reação. Se o sujeito parava de se mover, Mengele ordenava fechar o corpo e enviá-lo para a cremação. Se sobrevivia, era devolvido ao barracão para sua recuperação. Poucos dias depois, era devolvido para uma segunda intervenção. Houve prisioneiros que passaram por 3 ou 4 operações. As feridas não cicatrizavam, infectavam, não se aplicavam curativos nem antibióticos, apenas panos úmidos ou papel de jornal. O corpo enfraquecia e servia como amostra de degeneração. Isso também era parte do experimento. As mulheres eram submetidas a testes de esterilização. Substâncias eram introduzidas no útero por meio de seringas improvisadas. Em ocasiões, aplicavam-se radiações diretas sobre o abdômen. Algumas perdiam a mobilidade. Outras ficavam com hemorragias constantes. De muitas, os ovários eram extirpados. Em algumas, as trompas eram seladas com produtos químicos quentes. Depois do procedimento, era ordenado às pacientes que ficassem deitadas. Não lhes eram entregues analgésicos, nem água. Se alguma se queixava, recebiam injeções para adormecê-la. Se acordava gritando, era amordaçada. A maioria não sobrevivia mais de 2 semanas. As crianças também eram alvo dos experimentos. Recém-nascidos eram pegos e injeções de bactérias eram aplicadas diretamente na medula. Outros eram submetidos a transfusões cruzadas entre diferentes grupos sanguíneos. Muitos sofriam colapsos. Alguns perdiam a fala. Outros paravam de caminhar. Os sintomas eram anotados em fichas. A linguagem usada era técnica, mas o objetivo era observar o dano. Em outra seção do laboratório, eram praticadas amputações. Eram removidos braços, pernas, seções de costela. Não para curar, mas para medir o tempo de sangramento, a contração muscular ou a capacidade de resposta do sistema nervoso. Algumas amputações eram realizadas de forma parcial e depois repetidas. Em certos prisioneiros, eram implantados fragmentos de vidro, madeira ou metal sob a pele. O propósito era observar as infecções.
Se o corpo reagia com febre ou pus, era anotado como dado. Se o corpo não reagia, o tamanho do fragmento era aumentado. As injeções letais eram parte do protocolo. Não se aplicavam apenas para eliminação. Eram usadas para testar combinações. Misturavam-se produtos químicos, hormônios animais, resíduos industriais. A substância era injetada no coração ou no pescoço. Às vezes o sujeito morria em segundos. Às vezes passavam minutos de convulsão. Antes de morrer, extraía-se sangue, saliva ou fluidos. Depois, procedia-se à abertura do corpo. Os órgãos eram examinados sem demora. As autópsias eram tão rápidas quanto as execuções. Buscava-se eficiência. Cada dado ia para os arquivos do bloco médico. Muitos dos assistentes eram prisioneiros forçados. Um deles, Miklós Nisli, médico húngaro, cumpria funções sob ameaça de morte. Ajudava nas dissecções, preparava relatórios. Não podia se negar. Durante meses presenciou operações, mortes e testes sem critério clínico, apenas estatísticas para justificar uma teoria racial. Alguns experimentos consistiam em provocar doenças. Inoculavam-se vírus, bactérias, fungos. Às vezes introduziam-se culturas de tifo, tuberculose ou malária. Depois observava-se o desenvolvimento. Se o sujeito sobrevivia, injetava-se outra variante. Se morria, anotava-se o tempo exato. Os olhos eram objeto frequente de interesse. Buscavam-se formas de modificar a cor da íris. Aplicavam-se tinturas, injetavam-se pigmentos, submetia-se o olho à exposição luminosa direta durante horas. Alguns prisioneiros ficavam cegos, outros com danos irreversíveis na córnea. Em outro setor, realizavam-se perfurações no crânio. Removia-se parte do osso para inserir eletrodos ou sondas improvisadas. O objetivo era observar a atividade cerebral. Às vezes, aplicavam-se golpes controlados para induzir dano. Depois, media-se o tempo de reação do corpo. Muitos não sobreviviam ao procedimento. Outros ficavam em estado vegetativo. Os corpos eram empilhados no necrotério do laboratório. Os que tinham valor científico eram conservados em álcool. Armazenavam-se crânios, corações, pulmões. Alguns eram enviados a institutos alemães. Outros serviam para novas comparações. Todo o processo estava documentado. Cada sujeito tinha uma ficha com número, origem, condição física, reações aos testes. As conclusões eram apresentadas em relatórios que circulavam dentro do aparato médico nazista. Falava-se de descobertas, de avanços, mas tudo era baseado no sofrimento. As mulheres grávidas eram obrigadas a abortar, às vezes com métodos químicos, outras por extração direta. Se o feto sobrevivia, era examinado em laboratório. Se não, era descartado. Não havia protocolos, apenas ordens. E cada ordem terminava com um teste novo. Em alguns sujeitos, os pulmões eram perfurados com agulhas ocas. Extraía-se ar, depois injetava-se gás ou líquidos. Buscava-se provocar edemas. Se o prisioneiro tossia sangue, era considerado um dado útil. Se morria no ato, passava-se ao seguinte. Ocasionalmente, os experimentos eram repetidos com variantes mínimas. Injetava-se a mesma substância no braço esquerdo em vez do direito. Ou aumentava-se a dose. Se o resultado era similar, era arquivado. Se era diferente, iniciava-se uma nova linha de teste. Tudo foi projetado para manter o fluxo de corpos. Quando acabavam os sujeitos úteis, pediam-se mais. O processo era automático. Os transportes traziam novos gêmeos, novos doentes, novos voluntários forçados. Nenhum bloco ficava vazio. Os dias no laboratório começavam cedo. Mengele chegava sorridente. Revisava as listas, dava instruções. Caminhava entre camas, inspecionava feridas, perguntava por resultados. Não mostrava pressa, nem raiva. Seu tom era neutro. As decisões firmes. Às vezes, assistia às operações, outras apenas observava. Mas todas as ordens passavam por ele. Sua assinatura estava em cada plano, em cada morte. Não deixava pontas soltas. Cada resultado tinha sua rubrica, cada cadáver seu visto bom. Asfixia industrial, câmaras de gás e a fábrica de morte. Cada jornada começava com uma lista. O transporte com destino ao setor de extermínio trazia entre 1.000 e 3.000 pessoas. Ao chegar, os selecionadores indicavam a direção. A maioria caminhava para o bloco onde funcionavam as câmaras de gás. Ninguém sabia o que acontecia lá dentro até que cruzasse a porta. Os edifícios tinham a aparência de instalações de banho coletivo. No exterior, viam-se cartazes que indicavam chuveiros.
Dentro, o espaço estava dividido em várias zonas, uma sala para se despir, outra para aparentes inspeções médicas e uma principal com teto baixo, paredes de concreto e entradas herméticas. O teto incluía aberturas metálicas seladas por fora. Por ali entrava o gás. O produto utilizado era Zyklon B. Eram cristais compactos que liberavam ácido cianídrico em contato com o ar. As embalagens eram transportadas por pessoal técnico. Ao chegar, a tampa da câmara era aberta pelo lado de fora. O conteúdo era despejado e a tampa era fechada imediatamente. O efeito era quase imediato. As vítimas inalavam o gás sem perceber. Poucos segundos depois começavam os espasmos. Alguns caíam no chão. Outros se amontoavam contra a porta, tentando respirar pela fresta inferior. A duração do processo dependia de vários fatores: número de pessoas, temperatura, ventilação. Em média, a morte ocorria entre 4 e 20 minutos. Os gritos cessavam nos primeiros 5. Depois ficava o silêncio. O grupo seguinte a atuar eram os Sonderkommando. Eram prisioneiros selecionados para operar a maquinaria do extermínio. Sua tarefa começava assim que o gás se dissipava. A porta metálica era aberta e o ar escapava. O primeiro impacto era o cheiro. Depois a cena. Corpos nus, amontoados, com sinais de asfixia, sangue no nariz, espuma na boca, olhos abertos. Os Sonderkommando entravam com luvas e botas grossas. Tinham que limpar o local em poucos minutos. Os corpos eram arrastados para carros metálicos. Alguns eram pesados demais devido ao rigor mortis. Nesses casos, usavam-se ganchos ou correias. As vítimas com dentes de ouro eram separadas. As peças eram extraídas com pinças. Também se cortavam cabelos femininos. Tudo era classificado em sacos. Uma vez fora da câmara, os corpos eram levados aos fornos. Estes estavam localizados no mesmo edifício ou em um anexo contíguo. As cremações seguiam uma sequência precisa. Cada forno podia receber entre 2 e 4 corpos por vez. O fogo era mantido aceso o dia todo. O pessoal adicionava combustível apenas quando a gordura corporal era insuficiente. O tempo de incineração oscilava entre 20 e 40 minutos por grupo. As cinzas eram recolhidas com pás e depositadas em baldes. Depois, eram transportadas para o campo aberto. Ali eram dispersadas ou esvaziadas no rio. Algumas eram usadas para preencher caminhos. Os horários eram estritos. Vários ciclos eram planejados por jornada. Um edifício podia operar com 3 turnos de extermínio em um só dia. Quando a quantidade de corpos superava a capacidade dos fornos, recorria-se a valas ao ar livre. Eram escavadas longas trincheiras. Os corpos eram jogados e cobertos com combustível. O fogo ardia durante horas. O processo gerava fumaça constante. Em alguns dias, a fumaça cobria parte do campo. O cheiro de carne queimada se estendia por vários quilômetros. Os habitantes próximos conheciam a origem, embora fingissem não entendê-la. Os encarregados do gás eram técnicos treinados. Viajavam de Berlim para supervisionar a aplicação. Usavam máscaras, luvas e trajes especiais. Instruíam os soldados sobre o manuseio do Zyklon B. Cada envio era registrado. Cada container era contabilizado. O produto era armazenado em depósitos refrigerados. O calor acelerava a evaporação. Por isso, os barris eram transportados no último momento. Cada um continha quantidade suficiente para aniquilar 1000 pessoas. Os Sonderkommando não podiam se negar. Recebiam melhor comida, calçados, cobertores. Mas sabiam o destino. A cada 3 ou 4 meses eram substituídos. Os antigos eram eliminados. Faziam parte do segredo. Alguns deles faziam anotações clandestinas, escreviam nomes, datas, quantidades, escondiam papéis sob o chão ou entre as paredes. Parte dessa informação foi descoberta depois da guerra. Permitiu reconstruir parte do processo. As câmaras estavam isoladas do resto do campo. Apenas os designados podiam se aproximar. As ordens eram claras. Ninguém devia ver o que acontecia lá dentro. Também não eram permitidas fotografias. Apenas alguns desenhos técnicos foram recuperados. Cada câmara foi projetada para máximo rendimento. A ventilação forçada permitia acelerar o turno seguinte. Motores eram ligados para expulsar os gases restantes. Depois, as paredes eram lavadas com mangueiras. O chão era arrastado. As manchas eram disfarçadas. Os turnos se ajustavam ao ritmo dos trens. Quando vários vagões chegavam no mesmo dia, a atividade era multiplicada. Às vezes, as câmaras operavam à noite. Usavam-se holofotes para iluminar. As filas continuavam entrando.
Ninguém perguntava. Alguns sobreviventes viram as colunas de fumaça, ouviram os rumores, intuíram o que acontecia, mas nunca o confirmaram. O processo estava oculto atrás de muros de tijolo e protocolos de silêncio. Os engenheiros projetaram melhorias. Foram introduzidos sistemas para elevar a temperatura. As portas foram alargadas. Os tetos foram reforçados. Foram instalados mecanismos para aumentar a capacidade por vez. O objetivo era acelerar o ciclo completo. Os corpos menores, como os de crianças, eram colocados entre adultos para aproveitar o calor. As pilhas eram organizadas em função do tamanho. Os encarregados sabiam como posicioná-los para otimizar a combustão. A linguagem era técnica. Falava-se de rendimento, eficiência, volume. As listas de vítimas eram destruídas no final de cada jornada. Apenas restavam os registros de transporte. O resto era apagado. Os números eram redondos, 1.000, 1.500, 2.000. Os nomes não eram contados, apenas a quantidade. Quando as câmaras ficaram saturadas, outras foram construídas. As instalações foram ampliadas, novas valas foram escavadas. O campo se adaptou à demanda. Os vagões chegavam sem pausa. O sistema não parava. Os trabalhadores eram revezados por turnos. Cada grupo descansava apenas por algumas horas. Dormiam em barracões próximos. Alguns sofriam colapsos. Outros resistiam. Todos sabiam que seu tempo era limitado. A fumaça se misturava com a rotina. Os novos prisioneiros perguntavam o que era. Alguns diziam que eram fábricas. Outros se calavam. Ninguém dizia a palavra, mas todos a conheciam. Em certas datas, os turnos eram aumentados. Durante as deportações em massa, o campo operava na capacidade máxima. Todas as câmaras eram abertas. Os envios de Zyklon B eram multiplicados. Os trens se amontoavam na via. As filas avançavam sem pausa. As valas se enchiam de restos. Eram removidos com pás mecânicas. Camadas de cal eram jogadas. Depois eram queimados. Novos corpos eram colocados por cima. O ciclo continuava, sem pausas. Os testemunhos coincidem. O processo era rápido, silencioso, constante. Interrupções não eram permitidas. Se uma câmara tinha falhas, era reparada imediatamente. Peças eram trazidas de outros campos. A maquinaria não devia parar. Os supervisores passavam a lista, controlavam a quantidade de gás, o número de rodadas, o tempo de cremação. Tudo era medido, tudo era anotado, mas nada era conservado. O arquivo era destruído. As paredes absorveram o calor e o ruído. Os tetos ficaram enegrecidos pela fumaça. O chão ficou marcado pelo sangue e pelos líquidos corporais. Tudo foi coberto depois, mas o rastro permaneceu. Prostituição forçada e escravidão sexual dentro do campo. Em meados do ano de 1942, a direção da SS implementou um sistema interno de prostíbulos em vários campos de concentração, incluindo Auschwitz. Esses recintos, conhecidos como Freudenhäuser, foram idealizados como uma ferramenta para incentivar a produtividade entre prisioneiros colaboradores e recompensar os capos que cumpriam objetivos de vigilância, trabalho ou repressão. As mulheres selecionadas para fazer parte desses bordéis vinham principalmente de Ravensbrück, o campo destinado a prisioneiras. Eram escolhidas sob pressão, com promessas de comida extra, melhores condições ou libertação antecipada, embora nenhuma dessas promessas fosse cumprida. O processo de transferência era apresentado como voluntário. No entanto, a coerção psicológica e o abuso de poder eram tão extremos que as mulheres se encontravam sem capacidade real de decisão. Uma vez em Auschwitz, eram alojadas em barracas especiais próximas aos blocos administrativos. Ali, sob vigilância permanente, começavam uma rotina mecânica e forçada. Cada noite eram obrigadas a ter relações com prisioneiros selecionados pelos SS, em horários estritos, com tempo limitado e controle absoluto. A infraestrutura desses bordéis foi projetada para simular respeito e higiene, com camas individuais, lençóis, iluminação e água corrente. Esse cenário contrastava com a brutalidade diária vivida pelas prisioneiras forçadas a participar. As sessões eram supervisionadas, cronometradas e anotadas. Não se permitia nenhum vínculo emocional nem conversa prolongada. A mulher era simplesmente um corpo sob regime. Os homens escolhidos para acessar esses serviços eram capos, prisioneiros com benefícios ou trabalhadores especializados que colaboravam com a administração do campo.
Pagavam com cupons distribuídos pela SS. Aqueles que não exerciam funções úteis estavam excluídos. As visitas duravam de 10 a 15 minutos e podiam se repetir se o preso fosse considerado eficiente pelos supervisores. A recompensa era um prêmio à obediência. O sexo era instrumentalizado para reforçar hierarquias internas. As mulheres, por outro lado, não recebiam compensação real. Sua alimentação continuava sendo escassa, sua mobilidade era limitada e sua saúde se deteriorava rapidamente. Muitas contraíam infecções venéreas, sofriam hemorragias constantes ou caíam em estados depressivos profundos. As que resistiam eram castigadas, devolvidas a blocos comuns ou enviadas a trabalhos forçados até a exaustão. O bordel funcionava como uma cadeia de exploração encoberta sob o discurso da ordem e da eficiência nazista. Os médicos do campo realizavam controles periódicos nas prisioneiras, não para cuidar de seu bem-estar, mas para garantir que permanecessem aptas para cumprir seu papel. Injeções eram administradas e tratamentos experimentais eram aplicados sem consentimento. Algumas eram esterilizadas sem explicação, outras desapareciam sem deixar rastro. As rotações eram frequentes. Se uma mulher não conseguia cumprir o serviço esperado, era substituída sem hesitação. A pressão não vinha apenas dos SS. Algumas prisioneiras eram hostilizadas por outros reclusos, que viam nelas uma fonte de ciúmes, suspeitas ou ressentimento. Em uma estrutura onde a sobrevivência dependia de pequenas vantagens, estar no bordel podia ser percebido como um privilégio, embora na realidade se tratasse de uma forma atroz de escravidão. Essa ambiguidade fez com que muitas delas se tornassem alvo de rumores, acusações e exclusão mesmo dentro do universo do campo. As consequências emocionais eram devastadoras. As mulheres perdiam a capacidade de decisão sobre seus corpos. Não tinham descanso, intimidade nem respeito. Viviam rodeadas de vigilância, sem contato afetivo e sob uma ameaça constante de castigo. Muitas pararam de falar, se isolaram ou tentaram se machucar. Algumas morreram por infecções, outras foram executadas por desobedecer ordens ou revelar o que acontecia nos bordéis. As relações que se geravam não seguiam nenhum padrão voluntário. Se um preso se afeiçoava a uma mulher, podia ser sancionado. Se uma mulher expressava repulsa por um visitante, era espancada. Se um oficial se apaixonava por uma prisioneira, podia reclamá-la como propriedade. O consentimento não existia, a vontade era anulada. O corpo feminino se tornou um território ocupado pelo regime. Além do bordel central de Auschwitz, existiram pequenos espaços clandestinos, onde os oficiais SS selecionavam mulheres para seu uso pessoal. Essas prisioneiras não figuravam em registros oficiais. Eram separadas do sistema de trabalho, mantidas em barracas privadas ou em zonas isoladas, e recebiam um tratamento que dependia do capricho do oficial em questão. Às vezes duravam dias, outras semanas. Seu destino final era sempre incerto. No caso de algumas mulheres jovens, a coerção sexual não vinha acompanhada de ameaças explícitas, mas de ofertas de proteção ou comida. Um guarda podia prometer rações extras em troca de favores. Um capo podia oferecer um cobertor no inverno em troca de submissão. A estrutura de poder sexual estava integrada em todos os níveis do campo. A chantagem, o abuso e o domínio se tornaram moeda corrente. A documentação sobre este sistema é escassa, já que muitas vítimas sobreviventes optaram pelo silêncio. Algumas temiam ser julgadas como colaboradoras, outras queriam apagar esse capítulo de sua memória. Mesmo décadas depois, falar do assunto implicava uma revitimização. No entanto, os documentos nazistas, os testemunhos de testemunhas e os interrogatórios a oficiais após a guerra permitiram reconstruir uma parte desta rede de escravidão sexual. As autoridades nazistas justificavam esses bordéis como medidas de disciplina e prevenção. Sustentavam que o acesso regulado a relações sexuais reduziria a violência entre prisioneiros e evitaria relações homossexuais ou desordens. Na realidade, tratava-se de um experimento de controle absoluto sobre o corpo humano, disfarçado de pragmatismo militar. A sexualidade foi transformada em instrumento de dominação total. O destino final de muitas mulheres utilizadas nos bordéis foi o esquecimento. Algumas morreram nos próprios campos por doença, outras foram deportadas para lugares onde desapareceram sem registro. Apenas uma pequena parte conseguiu sobreviver e testemunhar.
Suas vozes permitem reconstruir um dos aspectos mais silenciados do sistema de Auschwitz: a violência sexual institucionalizada, sistemática e estrutural. Castigos exemplares: enforcamentos, fuzilamentos e mutilações. O castigo exemplar foi uma peça essencial na engrenagem repressiva de Auschwitz. Não se tratava de sancionar faltas, mas de transformar cada ato punitivo em uma advertência direta. O campo operava sob uma lógica de lição. A morte era usada como mensagem, como ferramenta para quebrar o pensamento individual. Cada execução pública foi projetada para provocar medo, submissão e obediência. No pátio interior do campo base, erguia-se uma estrutura de madeira. Ali, em frente a centenas de prisioneiros formados em silêncio, realizavam-se os enforcamentos. Não existia margem de apelação. A sentença era executada com uma mecânica repetida. O preso, rodeado por membros da SS, subia no palanque. Às vezes permitiam-lhe falar. Em outras, um capo arrancava-lhe o gorro antes de colocar a corda. O carrasco ajustava o laço e a armadilha se abria. O corpo ficava suspenso até se imobilizar. O silêncio era obrigatório. O mínimo murmúrio podia se converter em motivo de suspeita ou represália. Estes enforcamentos costumavam ser aplicados por infrações como tentar escapar, roubar comida ou estabelecer contatos proibidos. O castigo excedia o indivíduo. A instrução era clara. Todos deviam ver. Se alguém desobedecesse, os SS repetiam a cena com outro prisioneiro. O espetáculo buscava infundir paralisia emocional. A morte pública não só liquidava o réu, mas também transformava o espectador em refém de seu próprio medo. Às vezes, a vítima era um jovem acusado de conspirar. Em outras, um idoso que havia pegado batatas do lixo. A execução não distinguia idade nem saúde. A norma consistia em apagar a vontade. Não se exigia explicação, apenas obediência. As execuções por fuzilamento seguiam outra lógica. Geralmente eram realizadas fora do alcance visual dos prisioneiros comuns. Nos primeiros anos do campo, era utilizada uma parede de concreto conhecida como o Muro Negro. Em frente a ela, sob vigilância cerrada, os presos eram alinhados. A ordem vinha do comandante do campo ou de algum chefe de bloco. Uma vez prontos, os oficiais disparavam a curta distância. Os corpos caíam em linha e outros prisioneiros eram obrigados a retirá-los. Em várias ocasiões, foram executados grupos inteiros sob acusações de sabotagem ou rebelião. Não existia julgamento nem defesa. O processo era direto: seleção, traslado, morte. O impacto não se limitava aos presentes. A notícia circulava com velocidade entre as barracas. Bastava um sinal para provocar um colapso coletivo. A estratégia de terror coletivo era permanente. As mutilações como castigo se aplicavam com menor frequência, mas tinham um propósito específico: destruir fisicamente sem matar. Os réus que tentavam escapar e eram recapturados eram obrigados a suportar amputações sem anestesia ou com ferramentas rudimentares. Alguns perdiam dedos, outros ficavam marcados com ferros quentes. Em casos extremos, ossos eram fraturados de propósito. Estas ações buscavam anular qualquer tentativa futura de desobediência. O castigo físico era aplicado também àqueles que não cumpriam tarefas. Às vezes, perfuravam-se orelhas, desfiguravam-se rostos ou queimavam-se genitais. A lógica era a mesma: impedir o retorno à normalidade, transformar o corpo em evidência de castigo. A participação dos capos era fundamental. Eles executavam ordens diretas dos oficiais. Às vezes recebiam autorização para decidir o castigo. Se alguém não cumpria com a limpeza do barracão, o capo podia ordenar uma surra severa, seguida de uma amputação. Em outras situações, o SS reservava para si a decisão final. Uma variante comum era a execução por suspensão. O prisioneiro era pendurado pelos pulsos, amarrados às costas, com o corpo suspenso do chão durante horas. Este método causava luxações, ruptura de ombros e perda de consciência. Era usado como tortura prévia à execução ou como castigo completo. As testemunhas sabiam que quem era levado a essa estrutura regressava em estado terminal ou não regressava. Também existia o sistema de castigo coletivo. Se um prisioneiro fugia e não era recapturado, os guardas executavam 10 pessoas de seu mesmo bloco. Nestes casos, a seleção era aleatória. O grupo era formado, os corpos eram contados, o alvo era apontado com precisão.
Às vezes optava-se por fuzilamento, outras por confinamento em celas sem ventilação até morrerem asfixiados. Os relatórios internos registravam estes castigos como ações disciplinares necessárias. A linguagem administrativa ocultava a brutalidade do sistema. O que ocorria nessas execuções não era justiça, mas mensagem. Cada execução marcava o campo como um espaço sem retorno. Não se julgavam condutas, anulavam-se existências. O local escolhido para os enforcamentos variava. Às vezes usava-se o pátio, em outras o exterior do crematório. Quando as execuções coincidiam com inspeções oficiais, eram aceleradas ou adiadas. Em datas simbólicas, como aniversários de Hitler, as mortes eram aumentadas. O castigo se adaptava à lógica do terror político. Alguns prisioneiros foram forçados a cavar sua própria vala antes de serem executados. O ato servia para estender o sofrimento. Cavar sob ameaças, com o corpo exausto, ouvindo as zombarias dos guardas, se tornou mais uma parte do procedimento. Ao terminar, o disparo era realizado a queima-roupa. Depois, a vala era selada sem cerimônia. No caso de mulheres, as execuções seguiam um padrão similar, mas com uma carga adicional de humilhação. Algumas eram despidas antes de serem fuziladas. Em outras ocasiões, as prisioneiras eram obrigadas a presenciar o assassinato de suas companheiras. O castigo visual funcionava como reforço do castigo físico. O efeito psicológico era devastador. Muitos prisioneiros sofriam colapsos mentais depois de presenciar esses atos. A sensação de inevitabilidade, o medo constante e a impossibilidade de proteger a outros geravam uma ruptura interior. Esta fratura emocional era parte do sistema. O campo não apenas castigava com sangue, também quebrava a mente. Os Sonderkommando, encarregados da transferência de corpos após as execuções, deviam agir rápido. Qualquer erro no processo podia acarretar uma execução imediata. Os cadáveres eram removidos, empilhados, registrados em listas mínimas. Não havia enterros, apenas processos. Os corpos se convertiam em dados. Cada canto de Auschwitz estava preparado para matar ou castigar. Com o passar do tempo, os métodos se aperfeiçoaram. As execuções foram programadas com maior eficiência. Combinavam-se técnicas, os locais eram revezados, novos dispositivos eram usados. O que começou como castigo pontual se converteu em uma função rotineira. O castigo se tornou parte da paisagem do campo. Tortura psicológica, humilhação simbólica e destruição da vontade. Em Auschwitz, a violência não se limitava aos golpes nem aos assassinatos. O aparato do terror também se estendia ao plano invisível da mente. Desde o primeiro dia, os SS exibiam um arsenal de estratégias para quebrar a vontade de cada prisioneiro, despojando-o não só de seu corpo, mas também de sua resistência emocional. As regras mudavam sem aviso prévio, os castigos chegavam sem motivo, e cada gesto podia se converter em detonante. O campo foi projetado para destruir lentamente a identidade de quem entrava. Cada dia começava com ordens gritadas, sem margem de erro. As formações se prolongavam por horas, sob chuva ou neve, apenas para contar e recontar corpos já mortos. A lógica não importava. A finalidade era impor o absurdo como lei. Aqueles que tentavam encontrar sentido terminavam desmoronando. O silêncio forçado, a rigidez exigida e os movimentos coreografados sob ameaça criavam um ambiente onde ninguém podia pensar por si mesmo. O tempo perdia a coerência. O espaço já não oferecia refúgio. Os SS usavam o sarcasmo como ferramenta de controle. Perguntavam a prisioneiros moribundos se estavam confortáveis ou felicitavam com aplausos irônicos aqueles que colapsavam de frio. Às vezes, os obrigavam a cantar canções enquanto marchavam com cadáveres nas costas. Em outras ocasiões, os faziam competir em provas absurdas como levantar pedras inúteis ou varrer com vassouras quebradas uma esplanada coberta de lama. Não havia outro objetivo senão ridicularizar o indivíduo em frente aos demais. Essa risada falsa funcionava como arma. Ao longo dos barracões, as humilhações eram parte da rotina. Alguns guardas obrigavam os internos a imitar animais, a latir como cães, a andar de quatro ou a se balançar enquanto recitavam hinos patrióticos alemães. Outros lhes ordenavam que beijassem suas botas enlameadas ou lhes pediam que agradecessem por estarem vivos enquanto presenciavam um fuzilamento.
Nos hospitais, os enfermeiros submetiam pacientes terminais a zombarias abertas, prometendo-lhes cuidados que nunca chegavam, apenas para ver como se apegavam a uma ilusão falsa. A quebra emocional também era induzida por dinâmicas internas. O sistema de capos, reclusos com poder delegado, gerava uma estrutura onde a confiança era impossível. Amigos de anos podiam se delatar por uma ração extra. Quem compartilhava um pão em um dia, no seguinte podia ser o carrasco. A solidariedade era castigada. Ajudar um companheiro a caminhar era visto como um obstáculo para a produção. A suspeita era permanente. Cada gesto era analisado. Cada silêncio pesava. A paranoia se instalava como lei. A alguns era ordenado que se apresentassem em frente a filas completas e confessassem crimes que não haviam cometido. Eram feitos para repetir suas faltas, até desabarem em prantos. Outros eram obrigados a olhar nos olhos aqueles que seriam executados por sua culpa. O campo não matava apenas com balas ou gases. Também o fazia com a vergonha, com a impotência, com a culpa fabricada. As emoções eram ferramentas de tortura. A linguagem era manipulada como arma. Os SS falavam de transferências quando enviavam para a morte, de realocação quando separavam famílias, de seleção médica quando decidiam quem viveria. Essa distorção verbal desorientava. Os prisioneiros não sabiam quando enfrentavam um castigo ou uma simples rotina. O terror residia na ambiguidade. Nunca ficava claro se uma ordem significava limpeza ou execução. Essa dúvida constante enfraquecia a capacidade de reagir. Os recém-chegados eram submetidos a rituais simbólicos que buscavam apagar todo o rastro de sua identidade anterior. Deviam repetir seu número várias vezes ao dia, memorizá-lo em alemão e responder apenas a ele. Não podiam dizer seu nome. Se o fizessem, recebiam um tapa. Diziam-lhes que já não eram pessoas, mas peças de um sistema. Os uniformes eram iguais, os cortes de cabelo também. As vozes se apagavam e as diferenças individuais eram castigadas. A homogeneização era parte do processo de desumanização. As noites não ofereciam descanso. Aqueles que tentavam dormir eram despertados com golpes para formar novas filas, contar ausentes ou responder perguntas absurdas. Alguns eram obrigados a permanecer de pé por horas, enquanto ouviam gritos em alemão. Outros eram transferidos para outras sessões sem explicação, apenas para voltar ao ponto de partida. A insônia era induzida como castigo indireto, a fadiga mental aumentava, a vontade se desfazia. Os testemunhos coincidem em um ponto. A dor física era suportável comparada ao colapso psicológico. Ver como um pai devia escolher qual de seus filhos seria deportado. Observar como uma mãe era obrigada a se calar enquanto levavam sua filha. Presenciar como um irmão negava conhecer seu familiar para evitar ser castigado. Essas cenas não deixavam marcas visíveis, mas destruíam todo vínculo emocional. O campo não matava apenas corpos, destruía vínculos. Aos prisioneiros judeus eram impostas tarefas que buscavam destruir sua fé e suas práticas. Alguns eram forçados a pisotear livros sagrados, limpar banheiros com objetos religiosos ou trabalhar em dias importantes de seu calendário espiritual. A humilhação não era aleatória, mirava a alma. O castigo estava orientado a erodir a dignidade cultural e espiritual de cada indivíduo. A ruptura com o passado era induzida diariamente. O medo também era alimentado com falsas esperanças. Prometiam-se transferências que nunca ocorriam, anunciavam-se reduções de penas que eram armadilhas, ofereciam-se trabalhos leves que terminavam em emboscadas. A confiança na palavra alheia era quebrada. Ninguém acreditava em ninguém. Essa decomposição do laço humano era parte do desenho. Quem não esperava nada já estava dominado. Esse era o objetivo. Os prisioneiros costumavam experimentar uma forma de silêncio interior. Depois de semanas de abusos, as emoções se apagavam. A tristeza se convertia em apatia, a raiva em vazio, o rosto se tornava inerte, as conversas se reduziam a frases mecânicas. Alguns falavam consigo mesmos, outros deixavam de responder. A desconexão com o mundo era progressiva. Não restava mais que o corpo em movimento, mas a mente estava ausente. Os guardas detectavam essa fase final com precisão. Quando alguém deixava de reagir, o usavam como exemplo, o colocavam no centro da fila, o ridicularizavam, o empurravam. Às vezes o deixavam de pé a noite toda sem roupa. A mensagem era: isso é o que acontece quando se perde a vontade. Ninguém ajudava. Todos olhavam para baixo.
O campo convertia as testemunhas em cúmplices forçados. Cada mecanismo foi projetado para impedir a resistência coletiva. A submissão não era uma opção, era a única saída possível. A dor física passava, o dano emocional ficava. Muitos dos que sobreviveram jamais puderam falar. Outros apenas recordavam fragmentos. As cicatrizes invisíveis eram permanentes. A tortura psicológica era invisível para quem não estava lá. Não deixava sangue, mas esvaziava por dentro. Em Auschwitz, o crime não era apenas matar, era apagar o que tornava uma pessoa humana. A mente era o objetivo, e esse crime não deixava provas. O crime apagado. Os corpos, as valas e a Operação 1005. As valas comuns em Auschwitz não eram erros logísticos, eram parte de um sistema projetado para funcionar como uma fábrica de morte e depois como um dispositivo de encobrimento. À medida que a maquinaria de extermínio se tornava mais eficiente, também crescia o volume de cadáveres acumulados. As chuvas arrastavam sangue para fora das trincheiras. O cheiro de carne putrefata invadia todo o perímetro. Era impossível ignorá-lo. Então surgiu a urgência de apagar a evidência. Assim começou a fase final, a tentativa de fazer o crime desaparecer. A partir de 1942, os corpos não processados saturavam o sistema de cremação. A sobrecarga obrigou a abrir grandes valas onde cadáveres eram jogados aos centenas. O Sonderkommando, prisioneiros obrigados a lidar com os corpos, eram quem cavava, arrastava e empilhava restos humanos como se fossem lixo. Alguns testemunhas afirmaram ter contado mais de 2.000 cadáveres em um único poço. As pilhas de corpos se misturavam com barro, cal e cinzas velhas. Em dias de vento, partículas de osso voavam sobre o campo. No final de 1942 e durante 1943, ocorreu uma mudança radical. Himmler e seus assessores sabiam que a derrota começava a se aproximar no leste. A ideia de que algum dia haveria julgamentos ou investigações já não parecia absurda. O Reich começou a planejar o desaparecimento físico de seus crimes. Assim nasceu a Operação 1005. Este programa tinha um único objetivo: eliminar toda a evidência do assassinato em massa. Auschwitz, junto com outros campos, recebeu instruções claras: escavar as valas, incinerar os corpos e dispersar os restos. O encarregado direto desta operação foi Paul Blobel, um oficial da SS com experiência prévia em massacres na Ucrânia. Blobel chegou a Auschwitz acompanhado por especialistas em destruição de provas. O procedimento era simples, mas brutal. Os cadáveres já enterrados eram retirados, colocados sobre grelhas improvisadas com trilhos de trem e acesos com gasolina. As chamas alcançavam vários metros de altura. A fumaça podia ser vista a quilômetros. Aqueles que viviam nas aldeias próximas falavam de um céu cinza permanente e de cinza nos poços. O Sonderkommando, sob ameaça direta de execução, eram os responsáveis por desenterrar, carregar e alimentar estas piras dia e noite. O fogo nunca parava. Quando terminavam com uma vala, começavam com a seguinte. Muitos deles trabalhavam com panos amarrados ao rosto para não vomitar. Alguns caíam desmaiados de calor, outros colapsavam de exaustão. Mas sabiam que não podiam parar. Quem parava era substituído, e quem era substituído acabava executado. O sistema de eliminação incluía, além disso, um componente de trituração. Os ossos que não queimavam completamente eram recolhidos e moídos com marretas ou prensados com rolos metálicos. As cinzas eram então misturadas com terra e espalhadas nos campos. Outras vezes eram jogadas em rios ou lagoas artificiais. Em alguns casos, chegou-se a carregar vagões inteiros de resíduos humanos que eram levados para fora do complexo para serem descartados. Cada rastro devia desaparecer. Nenhum dente, nenhuma vértebra, nenhuma pegada ficava intacta. A operação incluiu também a desmontagem de crematórios que estavam danificados ou eram visíveis demais. As estruturas metálicas foram desmanteladas, as paredes dinamitadas e os escombros cobertos com grama para simular abandono. Taparam-se dutos de ventilação, esvaziaram-se os canais de drenagem de sangue e cimentaram-se espaços onde haviam funcionado câmaras. Algumas áreas foram convertidas em campos de cultivo. Inclusive, chegaram a plantar árvores para ocultar as zonas onde corpos haviam sido queimados ao ar livre. Em 1944, diante do avanço do Exército Vermelho, a destruição se tornou mais frenética.
A SS aumentou os turnos de cremação e ordenou a aniquilação total do Sonderkommando, que conheciam os detalhes do processo. No dia 7 de outubro daquele ano, um grupo desses prisioneiros se rebelou. Sabiam que sua execução era iminente. Usaram explosivos escondidos para explodir um dos crematórios. Alguns escaparam, mas foram caçados nas horas seguintes. A maioria morreu na tentativa, mas a rebelião deixou uma marca indelével. Os únicos testemunhas do processo de destruição haviam falado com fogo. Muitos dos detalhes da Operação 1005 foram reconstruídos depois, graças aos depoimentos de prisioneiros sobreviventes, fragmentos de documentos e restos que não puderam ser eliminados. Em alguns poços escavados após a libertação do campo, os soviéticos encontraram fragmentos de crânios, mandíbulas humanas com coroas dentárias e ossos calcinados incrustados no chão. Apesar do esforço nazista para apagar o crime, as pegadas físicas continuavam lá, presas entre camadas de terra, gordura e pó de osso. As estimativas de quantos corpos foram cremados durante esta operação variam, mas o número supera com facilidade as centenas de milhares. Nem todos os prisioneiros assassinados em Auschwitz foram levados aos fornos imediatamente. Muitos morreram de fome, frio, surras ou doenças e foram enterrados em valas. Esses corpos também foram exumados e reduzidos a cinzas. O processo de apagamento foi tão sistemático quanto o próprio extermínio, e tão organizado quanto qualquer fase industrial do regime. Os relatórios alemães indicam que nos últimos meses de funcionamento foram enviados caminhões com restos humanos pulverizados para distintos pontos do Reich. A ideia era diluir a evidência em múltiplas áreas, evitando que os aliados encontrassem provas concentradas. Alguns fragmentos foram jogados em pântanos, outros em campos de cultivo. Inclusive, cinzas humanas foram usadas para reforçar caminhos internos do complexo, misturando-as com cascalho. Paralelamente, os registros administrativos foram destruídos. Foram queimadas listas de transporte, relatórios médicos, atas de entrada e folhas de rota de deportação. Qualquer documento que vinculasse nomes, datas ou quantidades foi eliminado. Apenas uns poucos papéis conseguiram ser escondidos por membros da resistência interna. Esses fragmentos foram essenciais após a guerra para reconstruir parte do genocídio. Nos últimos dias de Auschwitz, os fornos funcionavam no limite. A SS usava lenha, carvão, óleo e gordura corporal para acelerar a incineração. Os corpos eram jogados em grupos, sem classificação nem respeito. Já não importava se eram homens, mulheres, crianças, doentes ou trabalhadores forçados. Tudo devia desaparecer. Era o fechamento de um ciclo: matar, queimar, dispersar. Como se nunca tivessem existido. A Operação 1005 em Auschwitz foi a culminação de uma lógica perversa. Primeiro, foi projetado um sistema para assassinar. Depois, um para ocultar o assassinato. O extermínio físico foi seguido pela tentativa de extermínio da memória. Nesse esforço, participaram soldados, oficiais, engenheiros, médicos e prisioneiros obrigados. Cada um cumpriu um papel na cadeia de desaparecimento. O silêncio era parte do método. Executavam-se as testemunhas, destruía-se a infraestrutura, modificava-se a paisagem. Mas ainda assim, sobreviveram relatos. E sobreviveram ossos. Pedaços minúsculos de verdade que escaparam do fogo, do ácido, da escavadora. Auschwitz quis se apagar. E falhou. Auschwitz funcionou como um sistema de destruição projetado nos mínimos detalhes. Cada parte do campo cumpriu um papel específico para quebrar corpos, anular mentes e fazer milhões de vidas desaparecerem sem deixar margem para o erro. As estruturas, os horários, os papéis atribuídos e os castigos responderam a uma lógica organizada de morte contínua. Não houve improvisação, mas sim eficiência. A tortura adotou formas físicas, médicas, sexuais e simbólicas. A maquinaria do campo produziu dor, obediência e desaparecimento como tarefas diárias. Nada do que aconteceu foi espontâneo. Cada crime foi planejado, executado e encoberto por uma rede hierárquica que fez de Auschwitz o núcleo operacional do extermínio. A evidência sobrevivente mostra o funcionamento dessa fábrica do horror, desde seu início até sua eliminação final.